Olá! Hoje vamos falar sobre um esquema fraudulento de desvio de recursos públicos. Evidentemente, esse esquema é ilegal. Porém, o projeto de lei 459 de 2017 e a proposta de emenda à Constituição, PEC 438 de 2018, pretendem legalizá-lo. A propaganda que tem sido feita para convencer governadores, prefeitos, parlamentares, etc., é de que esse esquema iria ajudar a arrecadar mais recursos e até créditos podres. Mas isso é uma grande mentira. A securitização propicia apenas um adiantamento, uma antecipação de recursos inicial, gerando com isso um endividamento público ilegal. Criaram uma engenharia financeira complexa para esconder essa geração de dívida ilegal e para esconder o pagamento dessa dívida por fora dos controles orçamentários. Olha que escândalo! Para ficar mais fácil entender, eu vou dar um exemplo que nós podemos comparar esse esquema com um empréstimo consignado. Como é que funciona? Se você contrair um empréstimo consignado, uma parte do seu salário deixará de ser depositada para você e irá diretamente para aquela instituição que fez aquele empréstimo consignado ao salário, não é assim? A securitização é uma espécie de consignado, porém com recursos públicos. Vários tipos de receitas públicas, os tributos que pagamos, as receitas de exploração de nióbio, os royalties do petróleo e participação especial do pré-sal, vários recursos públicos, em vez de chegarem diretamente aos cofres públicos, por meio desse esquema, serão desviados durante o seu percurso pela rede bancária e nem alcançarão o orçamento. No caso do setor público, esse consignado é flagrantemente ilegal e inconstitucional, porque configura pagamento por fora dos controles orçamentários. Toda a legislação de finanças do Brasil é estruturada com base no orçamento único, ou seja, todas as receitas de todas as espécies têm que chegar ao orçamento e só podem ser gastas com base na lei orçamentária, a LOA, que é votada nos respectivos parlamentos. Essa tal dessa securitização rasga tudo isso. A Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, todas as demais normas de finanças do país. Ela ignora tudo isso, porque o pagamento é feito por fora do orçamento. E essas receitas desviadas no meio do caminho nem chegarão nem a ser contabilizadas. Onde esse esquema está funcionando, ele tem provocado prejuízos impressionantes. Em Belo Horizonte, por exemplo, foi criada a empresa estatal PBH Ativos SA para operar esse esquema. O município recebeu 200 milhões de reais de adiantamento nesse modelo aí de securitização de créditos. Em troca desses 200 milhões, ele ficou devendo 880 milhões. Mais juros na época, de cerca de 23% ao ano. Além de ser um escândalo e um rombo financeiro, esse esquema cria uma nova estatal para operá-lo, o que é uma infâmia, porque estão sendo privatizadas todas as estatais estratégicas e lucrativas. Eletrobras, Petrobras, Casa da Moeda, a Embraer já foi, etc. E novas estatais estão sendo criadas para operar esse esquema fraudulento. Se os orçamentos públicos da União, dos estados e municípios já não têm sido suficientes para atender todas as demandas, como é que vai ficar se esse esquema começar a operar em toda parte? A carência vai ser maior ainda. É preciso que todas as pessoas pressionem deputados para rejeitar o PLP 459 e a PEC 438. Não podemos aceitar esse esquema. Acessem as mídias
da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós temos modelo de carta que você pode mandar para os parlamentares, a lista com os e-mails dos parlamentares e telefones dos gabinetes para te facilitar. E também no curso à distância, as inscrições estão abertas, a gente trata desse tema. Participem, precisamos muito de você.